Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com os nossos vídeos e vamos que vamos. Bom, hoje nós falaremos sobre as modalidades licitatórias, sempre indo direto ao ponto. Então, as modalidades licitatórias são as seguintes: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e o leilão. São essas 5. E pregão na sua forma eletrônica e na sua forma presencial. Ao que nos interessa, nós falaremos tão somente da concorrência, da tomada de preço e do convite, levando em consideração que essas 3 modalidades pertencem à Lei 866 de 93. E também falaremos do pregão em sua forma eletrônica e presencial. Por que nós não falaremos do leilão e do concurso? Primeiro que concurso apesar de ser uma modalidade licitatória, ela não tem nenhuma aplicação prática para nós. E o leilão, apesar de ter aplicação prática, porque é uma modalidade que a licitação utiliza para poder se desfazer dos seus bens inservíveis, para a gente, para o nosso intuito dos nossos vídeos, não vai ser de grande valia. Então, não vamos perder tempo com essas modalidades, mas sim com essas que realmente vão colocar vocês dentro do mercado público. Tá legal? Então, dando início, vamos começar. Eu começaria falando do convite, que é a modalidade mais simples, mas por questões didáticas, vamos começar pela concorrência, tá legal? Então, concorrência. O que é concorrência? É uma modalidade licitatória, onde a administração pretende fazer uma grande aquisição, uma aquisição de grande vulto, tá? Um valor bastante alto, que, se for para obras e serviços de engenharia, são valores acima de 1,5 milhão. Esses números, obviamente, que é apenas para dar uma referência, tá? E se for para outros bens e serviços, acima de 650 mil. Então, nesse patamar, a administração se utiliza da concorrência pública para poder fazer a sua contratação. E a concorrência pública é um procedimento que ele é feito de forma presencial, em que pese alguns órgãos fazerem, inclusive, receberem envelopes para participação via correio. Eu já vi isso acontecer. Mas, na maioria dos casos, a empresa que quer participar de uma concorrência pública, ela vai ler um edital, que é publicado com 30 a 45 dias de antecedência, e vai verificar os requisitos. E nesse edital, ela vai verificar o tipo de licitação, se vai ser menor preço, se vai ser técnica e preço, e vai se adequar dentro daquelas exigências para que possa participar no dia do certame. Tá? A característica da concorrência principal é justamente a questão do preço alto da contratação e também que é uma licitação destinada ao maior número possível de participantes. Abaixo da concorrência, nós temos a tomada de preço. A tomada de preço possui um procedimento bastante semelhante à concorrência, mas com ela não se confunde. Por quê? Na realidade, a tomada de preço, em que pese ser realizada muitas vezes de forma exatamente igual, ela seria apenas um ato em que a empresa que quer participar, ela se apresenta no órgão público e tão somente oferece os seus preços. Porque a tomada de preço, ela estabelece que a empresa que quer participar, ela precisa fazer um cadastro prévio antes do dia da disputa. Então, ela deveria, antes do dia da disputa, ir lá no órgão público e levar os seus documentos habilitatórios, ou seja, comprovar a sua regularidade fiscal, os seus índices contábeis, a sua regularidade jurídica, enfim, comprovar todos os critérios habilitatórios antes do certame, para que no dia da disputa ela só fosse lá e entregasse os seus preços. Por isso o nome tomada de preço. Mas na prática não é o que a gente vê. Na prática, realmente, a empresa vai lá no dia e entrega todos os envelopes de uma vez só e fica todo mundo feliz. Então, tomada de preço, e tem mais um detalhe. O que diferencia a tomada de preço da concorrência é justamente o preço, tá? Por quê? Enquanto a concorrência, ela possui para bens e serviços comuns de valores acima de 650 mil e para obra de engenharia acima de 1,5 milhão, a tomada de preço, ela vai ficar num patamar abaixo. Ela vai ficar no patamar entre o convite e a concorrência. Convite, depois a gente vai falar, que é até 80 mil. Então, a tomada de preço é para contratações acima de 80 mil, até 650 mil, ou acima de 150 mil, no caso de obras de engenharia, até 650 mil. Até 1,5 milhão. Tá? Esses valores aqui eu estou falando apenas por referência, esqueçam isso, tá bem? Apenas uma referência, tá?
para vocês terem uma noção da diferença entre as modalidades, mas isso não é algo que vocês precisam ter aplicação prática, tá bem? E porque isso muitas vezes faz parte do planejamento do gestor público, esse tipo de informação dos valores que limitam a escolha das modalidades licitatórias, tá legal? Então, agora vamos falar um pouquinho do convite. O convite é uma modalidade muito mais simples para contratações até 80 mil. E por que é mais simples? Porque a própria administração pública, ela precisa ter pelo menos 3 concorrentes e pode ser realizada com apenas 3 concorrentes. Então, não existe grandes particularidades, não existe grande complexidade nessa contratação. E o convite é uma contratação para menor preço, tá? Tanto é que no convite, diferente de todas as outras licitações, todas as outras modalidades que possuem, que exigem um edital, o convite não tem edital, não tem mesmo. O convite ele é instrumentalizado, ele é publicado, a publicidade dele é feita por meio da carta convite. E aí muitas pessoas às vezes se confundem, eles chamam a modalidade de convite de carta convite. Mas isso é um erro bastante comum, tá legal? Porque carta convite é o nome do instrumento pelo qual é dada a publicidade dessa licitação. Não deixa de ser propriamente dito um convite mesmo, né? Então essa carta convite é ela que vai ser entregue às empresas, sendo no mínimo 3, para que, tomando ciência dessa carta convite, ou seja, lendo as particularidades, as especificações, a empresa possa determinar quanto à sua participação. E aí a empresa vai ler essa carta convite e vai se apresentar no dia da disputa e vai levar lá os seus envelopezinhos, verificar se vai conseguir ganhar ou não. Legal? Então, falamos um pouquinho do convite, que são contratações menores, até 80 mil, falamos um pouquinho da tomada de preço, falamos um pouquinho da concorrência. Lembrar que tanto a concorrência, quanto a tomada de preço, quanto o convite, são modalidades presenciais. Em que pese, hoje a gente já tem os convites realizados, a maioria dos convites que são realizados hoje em dia, eles são feitos de forma eletrônica, tá? Quando a gente estiver falando de sistemas de licitação, a gente vai comentar sobre isso, ok? Mas, tirando o convite, a tomada de preço e a concorrência, por realmente exigir e ter a possibilidade de ter técnica e preço envolvido, normalmente são certames que são realizados de forma presencial, com entrega de 3 envelopes, tá? E nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá bem? E é claro, para fechar, nós vamos falar um pouquinho, de forma objetiva também, do pregão. O pregão foi uma modalidade licitatória que nasceu em meados de 2002, e ela veio justamente para trazer maior economia aos órgãos públicos. É uma modalidade extremamente mais dinâmica, extremamente mais benéfica, muito mais econômica e que permite muito mais concorrência, né? Então, maior concorrência, maior economia, né? E o procedimento do pregão, ele inverteu as fases da concorrência. Isso a gente vai falar mais à frente, mas ele é um procedimento mais célere. E por ser mais célere, ele, obviamente, ele ajuda a administração a terminar o certame em tempo muito menor e, além disso, ele ainda conta com a participação de muito mais proponentes. O pregão, ele é como se fosse um leilão, porém, ao contrário. Enquanto o leilão ganha quem dá mais, no pregão ganha quem dá menos. Então, basicamente, é isso que eu tinha a falar para vocês. Ah, mais um detalhe. O pregão, ele pode ser realizado tanto eletronicamente como presencialmente. Existem algumas diferenças, obviamente, mas, em suma, o procedimento é o mesmo, guardadas as devidas particularidades. Ok, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito grande, é isso que eu tinha a falar para vocês sobre modalidades. Não deixe de assinar o nosso canal, de se inscrever, de compartilhar o nosso vídeo e nos aguarde para os próximos, ok? Grande abraço, tudo de bom para vocês.